Estamos aqui no Leopoldo, em São Paulo, onde se reuniu as maiores personalidades que tratam do assunto segurança de nosso país. E é o que a gente vai ver hoje, segurança privada. Para a sua segurança, acompanhe com a gente. Bom, hoje nós temos uma mulher, Tatiana Diniz, empresária, dona de uma empresa de segurança, e vai falar agora com a gente as dificuldades na segurança do Brasil. Como é que é isso? É muito difícil? É difícil. É difícil, mas a segurança privada está trabalhando para isso, para deixar a população mais segura, né, dentro das suas casas, nos shoppings em que frequenta, nos bancos em que frequenta, em todo tipo de comércio, nas escolas onde estudam os filhos, né, de quem nos contrata. Então Tatiana, mas a gente vê que a violência está crescendo a cada dia que passa. Nós temos, principalmente nos bancos hoje em dia, existem duas leis. Não se passa com metal, e aí você fica ali submisso a colocar os seus objetos de valor dentro de uma caixa de acrílico e acaba mostrando tudo aquilo que você tem. Como é que as empresas de segurança estão tomando postura sobre isso? A porta giratória e o detector de metais dentro dos bancos são importantes. Eu acredito que a pessoa já deva ir preparada no banco com a menor quantidade possível de pertences. E caso ela vá para fazer uma penhora de coisas de valor, de joias, ela já avisa o gerente, já fala com que ela está indo, o gerente já combina uma forma de entrada dela no banco, nas agências, que isso é possível, mas eu acho que tirar as portas não dá para a gente fazer isso, pelo menos por enquanto, infelizmente. Na verdade, nós somos um meio auxiliar da segurança pública, não é? A atividade fim deve ser exercida pelo Estado, pelo país, e nós somos atividade intermediária, ou seja, somos um meio auxiliar da segurança pública. Quanto à sua pergunta, o que nós temos que fazer é diligenciar, é treinar melhor os profissionais para combater a criminalidade na medida do possível. Um vigilante estava do lado de fora, armado, acabou, trocando tiro com o bandido e veio falecer. O que vocês acham desses incidentes que estão acontecendo todas as semanas? Essas empresas estão tomando as suas precauções ou está deixando para que a polícia faça? Na verdade, isso não é uma boa prestação de serviço, é clandestinidade. Esse vigilante, ele estava contratado por esse condomínio, mas não por uma empresa de segurança. Ele prestava serviços individualmente com uma arma privativa de uso restrito, que não é possível utilizar o cidadão comum. Então, isso denigre a nossa imagem. Então, é realmente a clandestinidade que nós temos que combater e instruir o tomador do serviço de como contratar bem. Nós temos acompanhado diversas matérias que diz que está subindo muito o número das seguranças privadas no Brasil. O senhor tem isso já em número do ano passado para este ano? O quanto cresceu? As empresas de segurança privada, elas têm um número que cresce bem parelho com o crescimento da economia. Porém, houve um crescimento de contratação de profissionais da área de segurança, de vigilantes no setor, no Brasil todo, e muito forte em São Paulo, nos últimos 3 anos, por conta de uma mudança no regime de trabalho. Nós adotamos uma escala de trabalho que exige a contratação de mais vigilantes por posto de trabalho. Isso deu uma capacidade de emprego maior para o setor e uma capacidade de trabalho mais tranquila para o setor como um todo. Isso mexeu com o mercado e deu a impressão de que o setor estava crescendo no plano econômico. No plano econômico, o setor cresce na mesma medida que cresce a economia também. A empresa faz a segurança, a sua escola dá o curso. Existe uma pré-seleção, saber da vida desse sujeito que vai integrar no seu curso? Existe uma pré-seleção, inclusive a própria legislação exige o primeiro grau e a documentação, inclusive certidões, para ver os antecedentes daquele candidato. Porque se ele estiver respondendo um inquérito policial, ele já não pode fazer o curso. Ele é impedido pela legislação.
Como é que fica a mulher? Ela é um pouquinho mais difícil para ser trabalhada ou elas são como em casa, são exigentes e até muitas vezes mais capacitadas que os homens? Não, as mulheres são exigentes, inclusive como nos demais ramos de atividade, as mulheres na segurança privada estão crescendo a cada dia. E hoje já tem um percentual expressivo de mulheres trabalhando na segurança. E a tendência é crescer cada dia mais. Onde nós encontramos a maior dificuldade são exatamente as empresas clandestinas ou não regulares, aquelas que não têm autorização do Ministério da Justiça e da Polícia Federal para atuar e atuam e traz uma imagem negativa não só para o nosso segmento, como também ela traz um transtorno muito grande para a sociedade. Como fazer para acabar com isso? Deveria ter uma ação mais forte e mais atuante da Polícia Federal, considerando que é um órgão competente para a fiscalização. Porém, eles alegam que não tem um efetivo com altura, ou seja, suficiente para fazer esse combate. O Exército, ele, apesar de ser o gestor da violência, treinamos para combater a violência, mas estamos presentes aí hoje em algumas ações, como lá no Rio de Janeiro, exatamente combatendo essa violência e buscando dar mais tranquilidade, mais paz para a nossa sociedade brasileira, né? Nós vimos muitas das vezes que havia uma resistência muito grande de colocar o Exército, a Marinha, a Aeronáutica na rua para combater o crime. Como é que é a tua visão dentro desse tema? Não, o Exército hoje está aí, a resposta, como eu disse anteriormente, participa ativamente quando há uma expectativa da sociedade para corresponder a esse anseio que é a tranquilidade, a paz, e participamos quando for solicitado. Bom, se falou muito de segurança hoje e temos aqui a honra de estar ao lado do deputado Arnaldo Freire de Sá, que vai dar uma palavrinha com a gente falando sobre o PEC 300, a importância dele na nossa vida hoje. Olha, a PEC 300 ela vai poder dar uma certa tranquilidade a todos os policiais civis, militares e bombeiros para ter uma isonomia salarial a nível país. O Brasil hoje vive uma insegurança pública muito grande e se não fosse a segurança privada seria pior ainda. Portanto, nós queremos garantir que a possibilidade de uma remuneração digna melhore a questão da nossa segurança pública. Senhor deputado, hoje nós estamos tão preocupados com a violência que acerca o nosso país. O que os deputados, hoje dentro da Câmara dos Deputados, estão fazendo para mudar um pouquinho a lei, para que haja um pouco mais de medo e respeito? Nosso trabalho é bastante grande nesse sentido, mas temos uma oposição muito grande. Os governadores não querem mudar a segurança pública, eles vivem da insegurança pública. Isso é muito grave. E o próprio governo federal também tem medo de que a gente aprovando a PEC 300 crie um problema para eles na área militar. A finalidade da PEC 300 é o quê? Questão salarial. No primeiro momento diziam que a nossa PEC era inconstitucional, mas o Supremo já decidiu, em matéria análoga, no piso nacional dos professores, que é possível o Congresso Nacional estabelecer uma questão de piso nacional de salários. O senhor é uma das pessoas mais respeitadas no mundo político aqui no Brasil e a gente sabe que você tem até um nome citado lá fora. O senhor continua como deputado ou vem aí uma outra candidatura para a gente? Continuo como deputado, acho que ainda tenho muita coisa a fazer no Congresso Nacional, principalmente nessa área de segurança. A idade ideal para trabalhar como segurança? A que idade começa e a que idade que as pessoas podem ainda se dizer, está na hora de parar? Olha, a idade ideal é, olha, eu comecei com 23, né? Essa é uma idade boa, você está começando, 25. E a idade ideal para parar, eu acho que é uns 50, 60. Em banco, eu acho que a arma é muito importante. Mas numa indústria, como é o meu segmento mais forte, eu não vejo a necessidade, porque ele está guardando um patrimônio, ele não está guardando nada assim de valor. Agora, um segurança pessoal, nós tivemos, é importante ter. Quando eu faço segurança pessoal, a gente usa. Quando eu faço uma segurança mais assim, delicada, a gente usa. Agora, quando não precisa, eu sou contra a arma.
Dizem que a arma não é importante. O outro diz que a arma é importante. A sua visão, como é que é? A minha visão é a seguinte, que toda e qualquer injusta agressão, ela tem que ser encarada de uma forma bem injusta. Tem determinadas injustas agressões que você consegue contornar sem a força letal e algumas outras que você tem que usar a força letal, que no caso é a arma de fogo. Você pode utilizar a bomba de gás, você pode usar a bala de borracha e como muitas vezes você também é obrigado a utilizar a arma de fogo, que é uma força letal, porém dependendo daquilo que você está sendo injustamente agredido, você é obrigado a fazer uso dela. Hoje é o seguinte, a nossa empresa é a maior empresa de escolta armada do Brasil e hoje nós transportamos e escoltamos todos os tipos de cargas, dentre elas mais visadas que são medicamentos, eletroeletrônicos, café, carne bovina e todas essas cargas são visadas pela criminalidade e nós temos que ter uma proteção extra além do Estado, que é o braço armado da escolta armada, que é um segmento da segurança privada. Sérgio, qual a importância de fazer um evento tão bonito, reuniu tanta gente ligada à área da segurança do estado de São Paulo e do Brasil, que veio gente do Brasil todo? Olha, Denise, o fato é que hoje o nosso segmento, ele agrega os setores indústria, bancário, condomínios, né? Então veja, a importância que a segurança está voltada a esses segmentos. E hoje o Sindicato das Empresas de Segurança do Estado de São Paulo, ele tem essa integração com os demais estados. E nós podemos, com esse evento de hoje aqui no Leopoldos, chamar essas demais entidades para participar conosco aqui. O governo não está apoiando. Aonde a associação e os sindicatos gostariam de obter um incentivo maior do governo? É interessante essa pergunta, porque assim, o Estado, nós sabemos que o Estado tem preocupação com a ordem pública, né? E o nosso setor é voltado à área privada. Mas se houvesse uma parceria melhor entre o setor público e o privado, as coisas fluiriam melhor, né? O que se vê hoje é assim, depredação do patrimônio público de uma forma em que o Estado não dá conta, onde a iniciativa privada tem que assumir esse zelo, em que nós, empresas de segurança, às vezes, tomamos a frente em cuidar disso. E isso nos preocupa bastante, porque um exemplo claro é a Cracolândia, né? É um local hoje que é dominado hoje por aquela pessoal dependente da droga. O que o Sérgio, pessoa, pai, família, brasileiro, cidadão, atribui esse aumento de violência, de criminalidade no país? Olha, isso é uma questão social, né? É social, vontade política. O que a gente vê é muito delicada essa sua pergunta, porque envolve muitas questões. É social, educação. É fundamental a educação. O que a gente vê hoje é o ensino privado dominando a situação, né? E enquanto o público está cada vez mais desgastado. A saúde, o cidadão hoje, a saúde do cidadão é precária, hoje ele necessita de um convênio médico e despende do pouco que às vezes que ele ganha para ter um bom atendimento à saúde, né? Enfim, a questão é muito social e depende do político, a vontade política de querer resolver isso. O básico, saúde e educação.